Olá, amigos! Está começando ao vivo o GP às 10 dessa quinta-feira, 13 de maio. Você acompanha todos os assuntos da Fórmula 1 e dos demais esportes a motor, aqui, claro, no Grande Prêmio, no canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora, ative as notificações. Hoje vamos falar de um assunto que move multidões no mundo inteiro, as pessoas irmanadas sem saber o que está acontecendo e fica se perguntando, o mundo se pergunta. Escuta, o que acontece com aquele segundo carro da Red Bull que todo mundo senta lá depois de Ricardo e ninguém faz nada? Ninguém, nem Pérez consegue fazer. Tem que voltar o Ricardo para fazer alguma coisa naquele carro 2 da Red Bull? Tem de mudar tudo na Red Bull? A Red Bull que é o problema? É o que vou debater. Este e outros assuntos que vierem à telha e à tona com Evelyn Guimarães, a nossa deusa louca feiticeira na fria Curitiba. Como vai, Evelyn? Bom dia, Vitor Martins. Eu vou bem, vou muito bem. E você? Tudo bem? Vou bem, vou bem. Eu senti assim um certo ranço assim na sua abertura. Ranço. Uma irritaçãozinha. A vida não tem sido fácil, Evelyn. Não tem sido muito Entendi. fácil, né? A gente vai acumulando anos e aí vai ficando cada vez mais difícil. A gente vai olhando para trás e vendo que a vida nos foi severina. Tal qual. Não tanto assim, né, Vi? Fala a verdade. Né? Não Podemos foi também reclamar. não foi tão severino assim. Podemos Bom reclamar. dia. Não podemos reclamar. Bom dia a todos também que já acompanham o GP às 10 no canal do YouTube do Grande Prêmio e a Rodrigo Berton que está por trás dessa linda atração. Evelyn, o que acontece com esse segundo carro da Red Bull? A gente foi falando em algum tempo, em alguns programas nossos, no Briefing, no Paddock GP, mas a gente fez um programa especial só para falar isso. Parece que aquele acidente no Azerbaijão entre Verstappen e Ricardo foi meio que um trabalho, né? Foi meio que algo que mudou ali na Red Bull, porque, primeiro, aquilo selou a saída do Ricardo da equipe, viu que não tinha mais espaço num mundo voltado a Max Verstappen, e desde então, claramente, a Red Bull se ocupa em todos os seus espectros, em todos os seus lados, para fazer o melhor a Verstappen, com medo até de perdê-lo, provavelmente, para a Mercedes. O fato é que, desde então, o segundo carro da Red Bull simplesmente não anda. Quem senta lá, pilotos inexperientes e experientes, não entregam o resultado previsto. É claro que nós estamos talvez sendo um pouco exigentes com o Pérez depois de 4 provas, mas acontece que ele teve um mau GP da Espanha, que é uma pista que todo mundo conhece, e ele terminou quase um minuto, quase não, mais de um minuto atrás do Lewis Hamilton, vencedor da corrida. Já não havia ido bem no GP da Emília-Romanha, embora tivesse se classificado bem na segunda colocação do grid. Foi razoável ali no GP do Bahrein, teve de largar em último, terminou na 5ª colocação. Até parecia que, poxa, achamos a solução, mas nem tanto. Então nós tivemos, me refresque a memória, Albon, Gasly, Pérez, né? Não mais ninguém, certo? Não mais ninguém. Depois do Ricardo, não mais ninguém. E parece que o Ricardo enterrou um sapo lá, né? Não tem essas histórias assim que o cara enterra sapo no gramado do outro, não sei o que, para não dar mais certo. Parece que aconteceu isso lá na Red Bull, né? Porque nada dá certo ali naquele segundo carro, ninguém entrega resultado, é sempre uma confusão, é sempre uma cobrança exacerbada de Helmut Marko de novo, hein? Tá? Ele tá sendo o protagonista dos nossos GPs às 10 aqui, viu, Vi? E o fato é o seguinte, como você falou, em determinado momento, a Red Bull acaba colocando todas as fichas, né, em Max Verstappen, porque, de fato, ele tem uma estreia muito interessante na Fórmula 1, assim, muito impactante, na verdade, mais do que interessante, na Fórmula 1. Ele chega muito jovem, né, com 17 anos, isso força a Fórmula 1 a mudar até as regras, né, a FIA, regras de superlicença, uma série de coisas, e ele já chegando na Toro Rosso, já vem arrumando certa confusão lá com o Carlos Sainz também,
E no primeiro momento em que ele tem a chance de ir para a Red Bull, ele vence a corrida, né? A primeira corrida dele na Red Bull, ele vence a corrida. Então, assim, é claro que foi muito em função do que aconteceu na largada lá entre Rosberg e Hamilton, mas ele, no final da corrida, também acabou segurando o Kimi Raikkonen. E aí ele se coloca nessa aura assim, olha, a gente encontrou a estrela que a gente estava procurando há tanto tempo, e esse cara que vai levar a Red Bull aos títulos, de volta aos títulos e tudo mais, e ele realmente toma conta da equipe a partir daí, e como você disse, né, acaba colocando o Ricardo de lado, aí tem esse acidente lá no Azerbaijão, a coisa começa a esquentar lá dentro, e o Ricardo fala, isso aqui não é para mim, eu vou me mandar daqui, tchau, vocês que fiquem aí, e a Red Bull passa a olhar somente para o seu programa de pilotos, que é o mais certo, né, o que faz mais sentido, e traz o Gasly, que era o primeiro da fila, que já vinha sendo testado lá na Toro Rosso e tudo mais, meio que a contragosto do Helmut Marko, a gente tem de falar isso, então ele tem um rancinho mesmo do Gasly, mas ele não tem outra pessoa para colocar ali, então coloca o Gasly. E o Gasly tem muito problema de cara com esse carro, né? E aí fica muito evidente ali em 2019 que o carro é feito para o Verstappen, né? Para o estilo de pilotagem do Verstappen, pela maneira como o Verstappen trabalha com os pneus, com a maneira como ele impõe ritmo de corrida. Então o carro todo é voltado para ele, e o Gasly não tem aliás, o Gasly tem extrema dificuldade para se adaptar a esse carro difícil, mais complexo, mais agressivo. Chega um determinado momento em que, e acho que foi até no Azerbaijão isso que ficou muito claro, que o Gasly fala assim, eu não consigo pilotar esse carro. Né? Eu não consigo pilotar esse carro, o carro tinha que mudar e ser mais ao meu estilo e tudo mais, e aí começa toda uma celeuma lá dentro, que culmina daí na saída do Gasly na metade do ano, vem o Alex Albon, que é o que estava na fila, e o Albon até que vai bem no começo, né? Ele não vai muito ruim. E aí, de novo, quando ele tem que ter uma temporada completa na Fórmula 1, que foi no ano passado, com a Red Bull, que foi no ano passado, ele também não entrega. E aí a Red Bull se vê obrigada a sair do programa dos seus pilotos, né? Ela não tem ninguém para colocar ali e precisa de alguém, porque a briga com a Mercedes é muito forte, e ela vai atrás do Pérez e toda a experiência do Pérez, e o Pérez também não consegue andar com esse carro. É incrível. Né? O Pérez também está com muita dificuldade, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre essas dificuldades dele, mas no fim tudo se volta para o Verstappen, né? Sim. E se a gente fizer uma análise dos três pilotos, o 10, o 11 e o 23, são três pilotos completamente diferentes entre si, né? Sim. O Pérez tem um estilo de pilotagem, o Gasly tem outro e o Albon tem outro. E as três personalidades também são muito diferentes entre si, né? O Gasly foi um cara que, num primeiro momento, até bateu de frente, e acho que talvez porque soubesse que o Helmut Marko não lhe tem muito em conta. O Albon era um piloto que não falava nada. Ele nunca foi um piloto de bater de frente, nunca se impôs, né? E talvez tenha aceitado muito passivamente isso. E o Pérez já foi um Gasly e não tem muito jeito de ser um Albon, embora hoje não seja um piloto que busque tanta confusão. E o Pérez gosta de confusão, como vimos nos tempos de Racing Point, Force India, quando ele era companheiro de Esteban Ocon, que também não é flor que se cheire e que teve de adaptar o seu estilo, a sua personalidade para tentar tratar melhor ali a relação com o Fernando Alonso na Alpine. Então nós temos assim pessoas muito diferentes que não casam com o carro. A pergunta acaba sendo meio óbvia, Evelyn. O problema é o carro, ou seja, a concepção que se faz do carro, como a Red Bull quer passar a sua mensagem em termos aerodinâmicos, em termos técnicos. Ela vai ter de pegar um piloto, estudar o piloto do segundo carro e tentar entrar num meio termo entre o que o Verstappen faz e esse segundo piloto faz?
Sim, eu acho que são duas questões aí. A primeira é o carro, sem dúvida, é o carro. E a segunda é a forma como a Red Bull trabalha com esse segundo piloto. Mas o carro tem mais peso em cima disso, porque o carro é todo feito para o Verstappen, né? A Red Bull é como a Honda na MotoGP, que faz a moto para o Marc Marques, para o estilo de pilotagem dele, para o conforto dele e tudo mais. E na Fórmula 1 é a mesma coisa com relação à Red Bull e o Max, né? Porque o Max tem um estilo de pilotagem muito mais agressivo, ele entra, né? Ele tem uma entrada e saída de curvas assim que parece que ele está brigando com o carro, é quase como se ele estivesse andando de kart. Ele desgasta mais pneus, ele tende a ter uma tocada muito mais forte, que exige muito mais do carro. Então o carro também, isso é feito para ele, né? Para ele se sentir confortável dentro dessa briga, digamos assim, que ele tem com o carro. E é muito particular também, é um estilo de pilotagem muito particular dentro de todas as limitações de regulamento em termos de pneus, de aerodinâmica e tudo mais. Então, assim, é muito confortável para a Red Bull também fazer isso, né? Em que ela concentra todas as suas energias numa pessoa só, num estilo só, e assim, convenhamos, né? O Max entrega tudo aquilo que toda a expectativa que se coloca em cima dele, ou a maior parte da expectativa, né? Menos quando ele começa como esse ano, que tem esses erros aí de limites de pista e tudo mais, mas de forma geral ele tá entregando, né? Ele tá ali brigando com o Hamilton. O Hamilton venceu 3 corridas, mas o Verstappen chegou na segunda colocação nessas 3 corridas, né? O Verstappen venceu lá em Imola, então ele tá se colocando nessa posição de ser o cara da equipe. E não é de hoje. Então, assim, a equipe aposta, porque ele é a grande joia do programa e provavelmente um dos caras mais talentosos que surgiram no grid nos últimos anos, né? E que tá lá, né? E que sempre esteve lá na Red Bull. Então, assim, é uma forma de também blindar outras equipes, né? Principalmente, como você falou, a Mercedes. Então, assim, é esse o problema maior, né? O fato da Red Bull pensar somente no Verstappen e querer que os demais lutem, né? Então, assim, olha, o carro é esse e a oportunidade é essa, mas tem essa questão. Agora, por outro lado, também, ela não dá condição para o seu segundo piloto e ainda cobra demais deles, né? Então, assim, esse espero que lute também tem seu preço, né? Porque você precisa também dar algum apoio, algum suporte ali para esse segundo piloto, né? E não é o que está acontecendo. Então, por exemplo, antes do Pérez entrar, antes dele andar com o carro, ele já disse que, olha, acho que eu vou precisar de umas 5 corridas aí para me adaptar a esse carro. E o Helmut Marko disse que não, que ele tinha que se adaptar muito antes disso. Então, assim, sabe, é um caldeirão, assim, você está numa grande equipe, você está numa equipe que é tetracampeã, que tem um caminhão de dinheiro em cima da Fórmula 1, mas tem esse preço. Uhum. Você entende que o problema, na verdade, qual é a origem desse problema? Digo origem, Christian Horner, Helmut Marko, Didi Mateschitz, Adrian Newey, quem ali lhe parece o problema? E vou ser até mal usado, Evelyn. A Red Bull precisaria se livrar do Verstappen para voltar a ser uma equipe de dois carros e competir com os dois? A primeira pergunta, eu acho que o maior culpado é o Helmut Marko, porque ele é o cara, é o braço direito de Didi, como você carinhosamente apelidou. De fato, o Helmut Marko é o maior culpado, porque é ele quem decide muitos dos caminhos da Red Bull, e esses caminhos com relação aos pilotos, é ele quem decide, né? O peso da opinião dele é muito grande, e se ele diz, olha, a gente tem que realmente focar no Verstappen, é onde a equipe vai, né? Então, tipo, ele é o líder disso tudo, então acho que ele tem a culpa maior dentro do que está acontecendo. E sim, acho que se o Verstappen deixar a Red Bull, ela vai começar a pensar de outra forma, porque ela vai ter que ter 2 carros sempre ali pontuando do mesmo jeito, né? Ela teria de ter isso hoje, né? Mas por conta dessa divisão não dá. Mas assim, ela teria ele teria que deixar a equipe de fato. Até para a Red Bull começar a pensar
fora do programa também, e repensar o próprio programa. Muito né? bem. Porque o programa hoje, por exemplo, se digamos, sei lá, o Gasly sai da AlphaTauri, quem vai ocupar o lugar dele? Né? Ou se o Checo, o próprio o Sérgio Pérez, não quero mais Red Bull, tchau, e tá certo que ele tem um contrato de 1 ano mesmo, né? Mas assim, não quero mais. Quem vai ficar pro lugar dele? Uhum. Né? Até porque, Evelyn, passou uma mensagem aqui, eu não vou pegar exatamente quem foi o nome, perguntando, tem alguém que se parece em estilo com o do Verstappen no grid? Não, né? Não tem. Talvez. Talvez, mas já não, assim, o Hamilton talvez no início da carreira, que o Hamilton era muito mais agressivo, né? Assim, hoje a tocada do Hamilton é muito mais precisa, até muito suave em alguns momentos, né? Porque hoje ele cuida mais dos pneus, ele trata melhor o carro, mas ele já foi bastante agressivo, né? Mas no grid hoje, acho que não, né? Porque assim, se você for pegar, por exemplo, quem está atrás do Verstappen em termos de desempenho, talento, é o Leclerc. Né, o Charles Leclerc. E o Charles Leclerc tem uma tocada completamente diferente do Max Verstappen, né? Ele é mais suave, ele trata melhor o carro, ele é muito rápido, é verdade, mas ele trata o carro de forma muito diferente, ele não briga com o carro. Nem ano passado, por exemplo, quando a Ferrari era muito ruim, nem ano passado a gente via ele brigando ou tendo, escapando ou derrapando, ou entrando, né, em curvas meio atrapalhadas. Ele não fazia isso, ele não faz isso. Então, eu não vejo ninguém parecido com o Verstappen nesse momento. Estamos sendo muito exigentes com o Pérez, que pediu 5 corridas, sendo que a 5ª corrida é Mônaco? E sendo que, assim, essa última corrida, principalmente, foi muito ruim, né? Então, assim, eu não acho que a gente esteja sendo exigentes por conta da experiência dele, né? Porque o Gasly estava no início da carreira. O Albon estava no primeiro ano de Fórmula 1 quando ele foi para a Red Bull, né? Quando ele foi alçado a Red Bull. Então, assim, ainda eles precisavam de mais quilometragem, precisavam de mais experiência. O Pérez não, o Pérez vem de uma carreira, né? Ele tem um currículo bem extenso na Fórmula 1, né? E ele passou por Sauber, por Force India, por McLaren e agora pela Red Bull. Então, assim, em tese, ele não teria de precisar de 5 corridas ou mais para se adaptar, né, a essa equipe. É claro que assim o carro é muito feito ao Verstappen, mas esse carro de 2021, que é uma atualização do carro do ano passado, ele já não é tão complexo como o carro do ano passado. Ele é um pouco mais fácil do que o carro do ano passado, porque ele é mais veloz, né? Ele é mais estável, ele tem menos problemas que tinha no passado, né? De falta de potência e tudo mais. É um carro mais equilibrado esse ano do que foi os últimos carros que eram, né, os últimos carros da Red Bull. Então, assim, de maneira geral, é um carro menos complicado do que foi o do ano passado, por exemplo. Né? E com a experiência do Pérez, ele não poderia estar levando tanto, e principalmente em Barcelona, que é um circuito que todo mundo conhece, é um circuito que não oferece nenhum grande desafio em termos de pista, de asfalto, ou de temperatura, ou de vento, né? Nada disso, né? É uma coisa muito padrão mesmo, e nem nessas condições ele conseguiu entregar um bom resultado. Então é meio preocupante que nesse momento ele ainda não consiga tirar mais desse carro e tenha como grande participação, por exemplo, em classificação, aquela segunda colocação lá em Imola, e só. Uhum. Né? A solução seria pegar Ricardo de volta? Olha, eu não sei. Porque o Ricardo meio que se equivale ao Pérez. Né? Claro que o Ricardo conhece bem a equipe, ele vem, a vantagem dele é ter isso, né? Ele conhece bem a equipe, conhece como a equipe trabalha e tudo mais. Então, nesse sentido, talvez ele pudesse trazer uma visão diferente, pudesse tirar mais desse carro. Mas, assim, em termos de desempenho, eu não sei se isso não se equivale, assim. Mas certamente o Ricardo talvez tenha mais manhos do que o Pérez tem agora.
Há alguma correlação com a Mercedes, ou Evelyn? Você entende que a Mercedes também faça um carro ao feitio de Hamilton ou não acontece isso lá? Não, a Mercedes não faz um carro. Eu acho que a Mercedes faz um carro vencedor com algumas características de pilotagem do Hamilton, mas não é um carro feito para o Hamilton, né? Tanto é que no ano passado, quando o George Russell veio substituir o Hamilton lá na Mercedes, o Russell andou muito bem, né? Ele quase fez a pole, ele quase venceu a corrida. Então, assim, não é uma questão. E outras vezes em que o Russell andou com o carro em testes e tudo mais, ele sempre foi muito rápido, né? Então, assim, eu acho que o carro da Mercedes certamente tem algumas características que agradam ao Hamilton, né? É um carro, por exemplo, que consome menos pneus, é um carro que tem menos problemas nesse sentido, é um carro que já tem, né? Ele já vem naturalmente veloz, então isso também ajuda, né? Só que aí eu acho que tem mais a mão do Hamilton no momento do acerto, né? Eu acho que o acerto do carro é mais aí é onde ele coloca a identidade dele ali e tudo mais, mas o carro não é feito exclusivamente para ele na Mercedes, sem dúvida não é. Tem um outro ponto que a gente analisa, Evelyn, agora que eu estava pensando aqui. Quando o Hülkenberg voltou para substituir o Lance Stroll, ele pegou o carro que ele não guiava fazia 3 anos, né, basicamente. O carro em específico da Racing Point, porque ele tinha toda aquela base da Renault. Ele passou 3 anos lá. E não demorou para ele se habituar na segunda corrida, né? Ele já estava andando na frente, conseguiu... Ele substituiu o Pérez e o Stroll, né, no caso, os dois. Sim. Ele andou bem, o Hülkenberg parecia que não tinha saído da equipe, podia ser colocado como titular tal, para você ver como uma equipe faz um carro, e aí o estilo do piloto que vai se adaptando a ele, vai conhecendo e senta lá e vai. O Hülkenberg, se fosse piloto chamado para correr na Red Bull, teria sérios problemas para se adaptar a esse carro também. Sim, teria sérios problemas, sem dúvida. Porque eu acho que a questão ali é muito maior do que só o acerto, sabe? Só a configuração. Eu acho que falta também essa questão do carro ser feito muito para o Verstappen. Às vezes o cara simplesmente não se adapta, não tem jeito. Foi o que aconteceu com o Gasly, por exemplo. Né? O Gasly chegou em determinado momento e falou: eu não consigo fazer esse carro funcionar, não consigo andar com ele. O Pérez também falou isso, né? O Pérez, há umas 2 semanas, ele estava falando sobre essa adaptação e ele disse assim: olha, eu tenho muita experiência, andei em diferentes carros com diferentes configurações em termos de regulamento e tudo mais. Então, assim, todas as minhas cartas aqui para tentar entender esse carro simplesmente não funcionam. O carro não faz o que eu quero. Né? Ou falta velocidade aqui, ou é um desgaste maior aqui de pneus, e aí a gente não consegue trabalhar, ou a própria configuração mecânica, a própria configuração aerodinâmica, que não vai, entendeu? Então, assim, eu acho que isso se replica para outros pilotos, mesmo para um cara como o Hülkenberg, né, que se adaptou muito rápido, que entende muito bem de carros diferentes também, porque ele também andou em equipes diferentes, em configurações diferentes, mas especialmente esse carro da Red Bull, ele tem os seus segredos, né? E não é tão fácil assim de tirar a performance dele, né? Aí eu acho que tem uma coisa da equipe também. A equipe tinha que... Me parece, às vezes, que a Red Bull não dá esse suporte maior, né? Assim, o que parece para a gente de longe. Que ela não dá esse suporte maior para o cara que está ali no segundo. E no caso do Pérez, ela precisava dar, né? Porque o Pérez foi chamado para a Red Bull para fazer essa dupla mais forte com o Verstappen, né? Para tentar roubar pontos da Mercedes. E no caso hoje, me parece que o Bottas está mais próximo de roubar pontos lá do Verstappen do que o Pérez do Hamilton, né? Embora não consiga. 4 Embora corridas. não consiga, exatamente. Não chegou uma Mas vez aí no o Bottas é a fraqueza geral, né? É outro problema. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, ele anda mais perto do Hamilton, né? Do que o Pérez anda perto do Verstappen.
A gente deve falar sobre Bottas, Evelyn, ou faz um GTA 10 só para isso? Sobre os sinais, Evelyn. Os sinais estão pingando ali. Olha, eu acho que a gente pode dar uma pincelada, viu, sobre o Bottas. Aproveitando que estamos falando de segundos carros, né? Eu vou fazer um GP às 10 para o domingo. Até se você quiser participar, Evelyn, gostaria que a gente participasse. A gente grava um GP às 10 para falar do Bottas. Vamos falar do Bottas. É muito sinalzinho de. Mas pera um pouquinho. Camarada Toto Wolff vem falar no escutador de tango dele. Aí o camarada vende a Mercedes, do nada, assim. Aí ele fecha o Hamilton. Aí fecha o Hamilton, não sei o que lá. Aí vem com aquela, não, eu não tô aqui para deixar ninguém passar, não. Eu não tinha nenhuma má intenção, mas, pô. Eu acho que tem muita coisa aí que já começa a ficar mais clara, né? E isso com 4 corridas, né? Já calcule daqui a uns, sei lá, na metade do campeonato, como que vai estar fervendo o negócio lá dentro da garagem da Mercedes, né? O nosso lindo Caio Esteves, jornalista do SBT do interior de São Paulo, papai, um beijo para ele. Pergunta isso, o que anunciar do nada a venda da Mercedes? Do nada. Vamos vender a Mercedes, do nada. Podia esperar assim, não sei, ele não tá precisando de grana, não tô sabendo que a família Bottas tá mal em crise na Finlândia ali, não. Terror. Até porque, né, o Bottas mora em Mônaco, né? Mora muito bem lá em Mônaco e tal. Não acho que seja um problema essa questão aí do tá carro. Precisando de grana, né? Acho que tá precisando sustentar a família, não sei. Não. Precisa ter uma sauna nova para mostrar a bunda branca dele. Não precisa, achei estranho. Logo depois do GP lá, que ele atrapalha o Hamilton. E o Wolff foi crítico, hein, Evelyn? Ele foi bem crítico. E ele falou que por exemplo, se não der certo, né, se o Hamilton não conseguisse chegar no Verstappen, não conseguisse vencer e tal, a coisa ia pegar lá dentro, né? Porque, pô, o Bottas segurou o Hamilton, aí, ó. E é uma Mercedes invocada essa, hein? É bem invocadinha. Não, é linda. É bem invocadinha essa Mercedes aí. Você teria um carro do Valtteri Bottas se tivesse a condição financeira para tal, Evelyn? Não. Não, do Bottas não, desculpa. Ele colocou o popô ali, né, velho? Então, é que nem o carro é que nem o segundo carro lá da Red Bull. Né? Eu já teria medo, assim, o Helmut Marko me chamasse, eu já falava, não sei não. Não sei se eu quero. Mas claro que o Pérez, coitado, ele nem tinha muita opção, né? Seria muito também se ele recusasse a Red Bull, né? Mas sim, vamos falar sobre Bottas no domingo, então. Vamos. Daqui a pouco a gente vai gravar, então, para o domingo. Vamos gravar, a gente já grava para o domingo. Próximo vídeo, então, domingo, eu e Evelyn Guimarães falaremos de Valtteri Bottas. Queremos vocês aqui no canal, domingo, 10 da manhã, para falar a respeito dos sinais. Os sinais. Tem alguma coisa acontecendo ali na Mercedes, Evelyn Guimarães. Os sinais estão dados. Tem sim, tem. As coisas estão muito. E essa fechadinha que o Bottas deu no Hamilton aí na corrida é um grande sinal, assim, de que as coisas vão. Ele tá em. Valtteri, ele tá em outra estratégia. Abra. E o camarada ficou 10 curvas na frente. O Hamilton mesmo falou assim: escuta, ele tava disputando. Não. É que o Hamilton tava ok. Eu falei assim: vamos disputar a posição, tá ok. Mas eu não recebi nenhuma informação que era para passar. Aí o camarada me. Aí não, né? Aí não. Desculpa, mas não. Não é isso, não. Só para o Rodrigo Berton aparecer. Rodrigo Berton, tá tudo bem com você? Cadê você? Venha. Olá, Rodrigo Berton. Que saudável, que saudável. Eu estou revigorado. Sim. Não está com crachá da Globo, não vai apresentar programa junto com a Fátima Bernardes, mas está ainda. Mas eu tenho o crachá do Grande Prêmio que vale muito mais. É isso aí. Então, só me responda uma coisinha. Diga lá. Qual é a solução para o segundo carro da Red Bull? Tacar fogo, pintar de verde e jogar no mato. Não, mentira. Eu gostei que o pessoal sugeriu aqui de contratar o Leclerc. Imagina o Verstappen e o Leclerc na mesma equipe? Eu gostaria. Voaria, né? Ia ser uma coisa que louca. A Red Bull eles iam gastar bastante, mas ia ser bem legal. Gostaria. O
Leclerc tem um estilo de pilotagem bastante agressivo também, mas um pouco mais fora do... Então eu gostaria de ver o Leclerc lá, mas é complicado quando você tem um carro voltado todo para o estilo de pilotagem do Verstappen colocar um outro piloto lá, né? A gente viu lá Kvyat andando e não deu certo, batendo em todo mundo. A gente viu o Gasly lá também, que não conseguiu se adaptar, voltou e venceu corrida com a equipe B. A gente viu o Albon que andou bem e quando teve a chance também não orna com o carro. E a gente tem que pensar também que eles estão andando contra um gêniozinho. É um pequeno gênio ali. É um menino que ele é um ponto fora da curva dos pilotos, dos bons pilotos. Ele é um ótimo piloto. Então, fica um pouquinho complicado. Eles têm que andar um pouco além do que eles conseguem, do que o talento deles permite, e eles acabam cometendo erros. E eles acabam não tendo o 100% do carro, porque eles acabam tendo que ter 110, 120% para tentar chegar perto do Verstappen. Vou colocar 2 pontos aqui para vocês. Primeiro, nós vemos algum gêniozinho vindo nas categorias de base? Não. Não, também acho que não. Assim, nenhum nome desponta. Nossa, esse cara... Tipo Vitor Martin. Então, o Vitor, não. O Vitor Martin... A minha carta de demissão tá pronta, só para te informar isso. O dia que Vitor Martin for para a Fórmula 1, você vai receber uma enxurrada de cartas de demissão, assim, Vitor. Chegou o meu momento. Vai chegar o meu momento. Vai. Não, eu não vejo mesmo. O pior que se ele for, ele vai correr com um número que, meu Deus do céu. O Salsi é um bom piloto lá das categorias. Fufu? Salsi Fufu, isso. Quem acompanha o Paddock Plus com o Gabriel Curti tem visto que o Salsi tem feito um bom trabalho nas categorias de base. Então, são nomes bons que estão aparecendo nas categorias de base, mas nenhum que a gente fale que puxa, que baita piloto, tá aparecendo, vai chegar e ser campeão. Não tem. Yuri Vips, o Liam Lawson, o Oscar Piastri. Deixa eu colocar aqui. O Mário coloca Caio Collet. Fala. O Yuri Vips hoje tem uma super análise escrita por Gabriel Curti lá no Grande Prêmio, em que ele fala sobre os problemas do Vips nesse início de temporada na Fórmula 2, explica um pouco por que ele está longe, né, na classificação e tudo mais, e por que ele é o cara que a Red Bull também está muito de olho, né, para a Fórmula 1. Então, não percam. Vão lá. Já está no ar, Evelyn Guima? Já está no ar, em destaque lá na home do Grande Prêmio, análise escrita por Gabriel Curti. Grandepremio.com.br, então vejam a análise sobre Yuri Vips. Última pergunta que faço. Oi, fale. Paulo Jansen Duarte, o último foi o Leclerc e o Russell mesmo, só que o Russell tá perdendo tempo, né? O Russell tá parado tempo. Ali. Tá parado num carro que não é da Fórmula 1. E a Mercedes tem que fazer alguma coisa com ele. Ou perde ele, exatamente. Então, a minha pergunta se referia a exatamente isso. A Mercedes perdeu o bonde com Pascal Wehrlein, que o coitado tá defenestrado na Porsche. Ninguém lembra do Wehrlein na Porsche, na Fórmula E. Coitado, morreu a carreira do Wehrlein. E a culpa foi do Esteban Ocon. E aí o Esteban Ocon tá aí, com um certo brilhareco na Alpine. Seria ele a solução para a Red Bull ter Verstappen e Ocon na equipe, para pelo menos ter aquela faísca, aquele fogo, amigo, aquela delícia que a gente quer ver? Não. Eu sei que você queria um enredo desse, mas seria ótimo. Mas a Red Bull jamais faria uma coisa dessa. Né? Se a Red Bull contratar o Ocon, o Verstappen sai assim, mas em 2 minutos. O Ocon entra por uma porta, o Verstappen sai pela outra. Eles se arrebentam no soco. Na pré-temporada, na apresentação do carro. Sabe aquele totozinho que você dá quando o outro tá andando no calcanhar para ele tropeçar? Eles vão fazer isso no outro. Agora, se por exemplo, o Hamilton, sei lá, não quero mais, tchau, 8º título, já deu, quero fazer música, sei lá o quê, tchau para vocês, aí sim, daí vai a Mercedes, contrata o Verstappen, vai a Red Bull, contrata o Ocon, aí seria legal.
Ou a Mercedes contratar, ou a Mercedes vai e contrata o Ocon, e aí, beleza. Olha aí, ó, o momento. Um pouquinho antes isso, né? Eu chamo essa foto de momento antes da merda acontecer, ponto JPEG. Sim. Porque é um segundo antes deles baterem no GP do Brasil. Verstappen comeu uma bola gigantesca, né? Aí. Eu gosto, mais do que a briga desses dois, eu gosto do puxão de orelha que dá Hamilton antes deles entrarem antes deles ali na salinha, né? Ali depois que eles voltam da corrida, o Hamilton deu um puxãozinho de orelha no Verstappen. O Verstappen estava malucão lá contando sobre o que tinha acontecido, e o Hamilton, né, do alto de sua serenidade, olha e fala assim: mas você tinha mais o que perder, né? Tipo, a culpa foi sua. Uhum. Eu fico imaginando como seria a reunião entre Verstappen e Ocon. O carro é lindo. Não, o carro é bonito. Não, lindo, bonito. Bonito sou eu. Aí, tipo, sabe o último querendo falar? Sempre, tipo, encerrar o boa noite do Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Não, boa noite pra você também. Não, eu que disse boa noite. Quem que encerra primeiro? Então seria uma briga assim. Por fim, Evelyn, o Russell na Red Bull. Olha, seria uma grande aquisição para a Red Bull, viu? Se a Mercedes deixar passar, né? De repente, sei lá, o Toto Wolff hoje já colocou o Ocon na lista de candidatos para a Mercedes, né? Que diz que está impressionando demais. Então, assim, o Toto Wolff colocou já o Ocon na lista de candidatos lá à vaga, a segunda vaga. Real oficial? Sim, tá lá na lista. Ele até. Daqui a pouco a notinha estará no ar no Grande Prêmio. Então, assim. Não, vou preferir colocar o Esteban Ocon aqui do lado do Hamilton, eventualmente, né? O Hamilton também renovando o contrato e tal. Fica o Russell, o quê? A ver navios? Não, Red Bull vai lá e pega ele, pô. Ótima aquisição. Não sei como é o relacionamento de Verstappen com Russell. Acho que não tem nenhuma rusga aí, nenhum problema. Talvez só alguma coisa em corridas virtuais, mas acho que não tem nenhuma grande treta entre eles, não. Resumindo... Oi, fala. O Russell tem potencial de ser a carta premiada do grid da Fórmula 1 para os próximos anos. Porque se a Mercedes não se mexer, as equipes vão se degladiar por ele. A gente vai ver um movimento muito forte das equipes grandes e médias indo atrás desse moleque, porque ele mostrou que ele é bom pilotando um carro que ele nunca tinha pilotado antes. Ele tinha pilotado em teste só. E quando ele teve que botar ele na Mercedes, ele foi lá, botou tempo no Bottas e ele ganhou a corrida, porque a gente sabe que a Mercedes fez aquilo que fez na parada dele, pneu furado, errou os pneus, foi um show de horrores. Foi a corrida do erro da Mercedes no ano, caiu por azar de ser a corrida que ele ganharia. A gente tem que ver o movimento também que as outras equipes grandes fariam por ele, né? A Ferrari se movimentaria para ter o Russell, a McLaren se movimentaria para ter o Russell. É um caminho. Ele não vai ter outro, ele não vai ter muito para onde ir, porque a Ferrari apostou no Sainz, a McLaren está apostando no Norris. O Norris também, Pedro Henrique Marão, um beijo, é um player para os próximos anos. É verdade. É uma molecada, assim, a gente está falando de expoentes das categorias de base, mas a gente tem uns 2, 3 moleques que estão na Fórmula 1 já, que tem potencial para ser campeão. Tem Norris, tem Russell, tem o Gasly, que é um baita piloto também. Então, assim, é um movimento interno da Fórmula 1 que vai acontecer nos próximos anos. Pergunta a vocês. Até quando a Red Bull deve ser condescendente com o Sérgio Pérez, Evelyn Guimarães? Olha, eu acho que ela deve esperar as 5 corridas que ele pediu, tá? Tá. Eu acho, pela dificuldade do carro, pela questão do campeonato e tudo mais. Depois disso, é isso. Ou seja, espero a semana que vem em Mônaco. Isso. Aliás, enquanto vocês estão falando, eu vou fazer aquela pesquisa básica, tá? Vai falando aí. Não, só... A previsão do tempo. A previsão do tempo. Boa. Não, eu acho que são 5 corridas que ele pediu. Assim, é isso. Ele mesmo determinou esse prazo e a Red Bull tem que respeitar. Mas assim, tem que respeitar naquelas, né? Porque o Helmut Marko já está cobrando ele muito antes disso, o Christian Horner, o Verstappen também falou um monte aí no último final de semana, então assim, mas tem que respeitar, são 5 corridas. Depois disso, aí a gente começa a conversar.
Eu também acho que a Red Bull vai esperar 5 corridas. O problema é que a próxima corrida é Mônaco, então é aquela coisa, não tem muito o que fazer. Sol. Mas Mônaco é a pista que separe. 0% de chuva nos 3 dias. Quantos? 0%? Zero. Triste. Sol aberto, sem nuvens no céu. Maio, né, filhote? Puxa maio vida. É difícil ter, né? Triste. Maio é calorzão, né? Já. Ô, Vitor, e essa dúvida do Sync Radar aqui, ó? Que tal Pato O'Ward na McLaren da Fórmula 1 e Lando Norris indo para a Red Bull? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de Pato O'Ward. Então, queria muito vê-lo na Fórmula 1, mas a Indy casou com ele. Ele ainda vai ser campeão. Eu não sei se esse ano. Vai ser uma disputa boa entre Dixon e O'Ward esse ano. Mas entendo que vai ser interessante, né? Ele mudou bastante minha opinião. Eu tinha dúvidas, mas calei e não apagarei aquele tweet eterno que está à venda, inclusive. Quem quiser comprar meu tweet, está à venda lá no site de venda de tweet. Envelheceu mal, né? Não, envelheceu pessimamente, né? Tem alguns tweets que a gente tem na galeria. Tem o do Vitor Fazio, que ele falou que o Verstappen não ia durar nada naquela corrida que ele ganhou na estreia da Red Bull. Tem esse meu do Pato O'Ward. A gente tem algumas derrotas. A gente acerta um ou outro, mas o que a gente erra, a gente tem que falar também. Que o Mônaco combina com a Red Bull, né? O pessoal tá falando. De verdade. Não tem a menor condição. Nós não temos maturidade para colar pinto na Fórmula 1. Não, realmente não. Desculpe. Mas Mônaco é uma pista que se adapta bem ao carro da Red Bull, né? Um carro com mais downforce. E a Red Bull mesmo já estava testando uma configuração bem parecida com isso nos treinos lá em Barcelona. Ela já está meio que se antecipando para essa corrida em Mônaco. O carro se adapta muito bem a Mônaco, né? Pode ser bem interessante, viu? E agora, já pensou o Pérez vencer em Mônaco? Ou ir muito bem em Mônaco? Tem isso também. Dobradinha da Red Bull em Mônaco. Você já pensou, Evelyn? Porque assim, a Red Bull precisa vencer. Ela precisa vencer a próxima corrida. Não tem jeito. Senão, se o Hamilton cravar mais uma, aí a coisa já fica muito desequilibrada, né? O Márcio Gonçalves manda 5 euros falando que o app dele está dando previsão. Tomara que o seu app esteja correto. Correto. Seja mais certo do que o Google que a previsão onde você pesquisou? Onde você pesquisou? No clima tempo aqui. No clima tempo. Tá. Aqui no Weather Channel, clima tempo também. Mas enfim. Olha, mas espero. O Evelyn, tem uma mensagem aqui que eu fiquei vendo, que eu acho que é com ela que a gente vai partir, tá? Deixa eu ver se eu a encontro. Aqui está. Só queria dizer que o Fernandão Silva está sem pescoço, igual o Conor Daly, avisem o Vitor. É com essa mensagem do Thiago Moya que encerro esta... Em pior que Fernando Silva fez esse comentário. Ele mesmo... Ele mesmo fez, constatou que aconteceu isso. Um beijo para Fernandão Silva. Exato. Está trabalhando hoje, né? Espero que sim. Está trabalhando. Sim, tá sim. Um beijo para Fernando Silva, um beijo para Evelyn Guimarães, para Rodrigo Berton e para todos vocês que acompanharam o GP às 10 dessa quinta-feira. Não tem Fórmula 1 no final de semana, mas teremos outras categorias como a Indy, a Stock Car, teremos MotoGP para você acompanhar tudo no grandepremio.com.br, muito conteúdo ao longo do final de semana aqui no YouTube. Também teremos live com Evelyn Guimarães, Juliana Tesser e Ana Paula Cerveira às 13 horas em twitch.tv/Grande Prêmio. Então não perca, enquanto o nosso Márcio Gonçalves, empolgado com o seu app, se torna membro aqui do nosso Grande Prêmio. E se Vamos for ver dos qual planos... Hat-trick. Muito bem, hat-trick. Márcio, link do WhatsApp tá na aba comunidade do canal. A gente tá te esperando lá para bater papo com a gente. O pessoal tá animado lá hoje. Tá animado. Estamos falando de bastante coisa lá e vai participar do nosso bolão, do Eis as Notas. Eu lidero ainda o bolão depois de 4 temporadas. É muito bom sempre estar na liderança desta maravilha de prêmio que eu mesmo iria dar, mas vou ganhar o prêmio. Beijo para todos que ficam aqui. Daqui a pouco nós vamos gravar o GP às 10 de domingo falando de Bottas. Os sinais estão aí. Beijos. Tchau.
É incrível o Rodrigo Berton.